Eu acredito fortemente no algoritmo do YouTube, então se ele te entregou esse vídeo, é porque você precisa. Em 2018, eu estava completamente perdido. Eu não sabia o que fazer. Então eu decidi largar minha faculdade de nutrição e começar a trabalhar. Um dos meus primeiros empregos de verdade foi com vendas de porta em porta. Eu ganhava apenas por comissão. Isso significa que eu podia trabalhar o mês todo, a semana inteira, e terminar exatamente com R$ 0 no bolso. Mas existe uma coisa que eu aprendi naquela época que ficou comigo até hoje. Graças a Deus eu fui treinado por um excelente gerente, e ele me apresentou um conceito tão poderoso que me ajudou praticamente em todas as áreas da minha vida. Obrigado, Tiago. Isso se chama a lei das médias. Quando você entender isso, você vai perceber por que tanta gente desiste exatamente antes de conseguir o que quer. Na época, mano, eu vendia internet, telefone e até TV. Meu trabalho era simples, eu passava o dia inteiro batendo de porta em porta, procurando cliente. E existiam 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo era o mais comum. Eram pessoas que não queriam comprar de jeito nenhum. Eles gostavam da operadora atual, não tinham problemas, e não queriam nem ouvir o que eu tinha para dizer. Algumas pessoas simplesmente fechavam a porta na minha cara. Outros mandavam eu ir embora. E alguns tinham cachorros enormes, que pareciam querer arrancar um pedaço meu, de verdade. Esse grupo representava cerca de 80% dos clientes. Depois vinham os caras indecisos, pessoas que não amavam o operador atual, mas também não odiavam. Elas tinham algumas reclamações, estavam abertas para ouvir, mas mesmo assim não estavam tão prontas para comprar. E por último existia um terceiro grupo, os clientes fáceis. Eles eram raros, muito raros, mas quando apareciam, a venda praticamente acontecia sozinha, não importasse se o vendedor era ruim. Eles já estavam insatisfeitos, já pensavam em trocar faz tempo, só precisavam de alguém que aparecesse na hora certa. E foi aí que eu aprendi a lei das médias. Quanto mais eu batia nas portas, mais perto eu ficava de encontrar alguém pronto para comprar. Não importava quantos nãos eu recebesse, se eu continuasse andando, o próximo sim era apenas questão de tempo. E eu nunca me esqueço, cara, de um dia específico. Eu tinha acabado de terminar o treinamento e finalmente estava trabalhando sozinho. Naquele dia, eu fui enviado para um enorme conjunto de prédios, ficava no centro de São Paulo. Eram centenas de apartamentos, centenas de portas para bater. E eu passei algumas horas andando pelos corredores, tocando campainha após campainha e recebendo rejeição atrás de rejeição. Algumas pessoas nem deixavam eu terminar a primeira fase. Outras simplesmente fechavam a porta na minha cara. Depois de várias horas, eu estava cansado, frustrado e desanimado. E começando a acreditar que aquela lei das médias era uma grande besteira. Na minha cabeça eu só pensava em uma coisa. Hoje eu vou provar para aquele gerente vagabundo que isso não funciona. Eu vou bater em todas as portas desse prédio e não vou conseguir vender nada. Mas quando eu cheguei no prédio final, cara, nas últimas portas, aconteceu algo curioso. 3 clientes seguidos estavam procurando exatamente o que eu vendia. Eles já estavam insatisfeitos com a operadora atual, já pensavam em trocar. Só estavam esperando alguém aparecer. E naquele momento, eu entendi uma coisa. O problema não era a falta de oportunidade. O problema é que a maioria das pessoas desiste antes de chegar à oportunidade. Se eu tivesse parado uma hora antes, eu teria ido embora para casa, acreditando que aquele dia foi um fracasso. Mas as oportunidades estavam lá. Elas sempre estiveram. Eu só precisava continuar batendo de porta em porta. E o que tudo isso tem a ver com você? Tudo, porque a vida funciona exatamente da mesma forma. Se você quer uma namorada, você precisa conhecer pessoas. Se você quer um emprego melhor, você vai precisar enviar currículos. Se você quer crescer no YouTube, você vai precisar publicar vários vídeos. Você pode voltar atrás nos meus vídeos do canal no YouTube, você vai ver que meus últimos 6 vídeos foram uma porcaria. Existe grande chance desse vídeo explodir. Se você quer transformar o seu corpo, você vai precisar fazer treinos. Se você quer mudar de vida, vai precisar suportar a rejeição. Vai precisar suportar a dor, cara. E o erro da maioria das pessoas é acreditar que a rejeição é um sinal para parar. Mas muitas vezes, ela é apenas um sinal de que você ainda não tentou o suficiente. A maioria desiste depois de 10 tentativas, sem saber que o resultado estava na tentativa número 11. A maioria abandona o canal depois de 20 vídeos, sem saber que o vídeo que mudaria tudo seria o vídeo número 21. A maioria larga a academia depois de um mês, sem saber que a transformação estaria logo ali na frente. E é por isso
que raramente as pessoas vencem. Não porque não têm talentos, não porque elas param cedo demais. Elas interpretam a dificuldade como um sinal para desistir, enquanto os vencedores interpretam a dificuldade como parte do processo. A vida é um jogo de números, mano, e as chances quase nunca estão ao seu favor. Mas existe umas coisas que as chances não conseguem vencer. A persistência. Porque quando você continua aparecendo, quando você continua tentando, quando você continua batendo nas portas, uma delas eventualmente se abre. E quando isso acontece, as pessoas chamam de sorte. Mas você sabe a verdade. Não foi sorte, foi apenas a lei das médias funcionando. Aplique isso na sua vida. Continue, não desiste, publica mais o vídeo, tenta de novo, vai atrás, mano. Eu acredito em você. Se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.